Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso terceiro podcast, atendendo a milhões e milhões de pedidos. A nossa equipe do Colégio Ciências Aplicadas, após um bom período aí de grandes comemorações, nossa escola, mais uma vez, colocada entre as melhores do Brasil, atingimos o 6º lugar pela segunda vez, né? 6º colocado no Brasil, uma escola aqui de Natal. Então, foi um período aí de comemoração, mas estamos aqui, a nossa equipe, hoje modificando aí um pouquinho os jogadores desse super time. Estou aqui à minha esquerda com o grande Felipe, nosso professor de filosofia, sociologia. Para os iniciais, Felipe. Vamos nessa, né? É uma satisfação imensa estar aqui com essa equipe espetacular. E vamos nessa, vamos encaminhar esse papo. Clarissa veio doente, vou logo avisando, tá aqui. Abatida. Mas já conhece esse sistema. Prazer, gente. Esse bate-bola com colegas e que a gente precisa realmente debater essas situações e essas dúvidas que circundam o nosso universo, já tão comentado da educação, mas que vocês precisam ficar atentos aí a coisas muito importantes sobre as quais a gente vai falar hoje. E estreando aqui com a gente, junto com o Felipe, né, que também está estreando, o nosso querido Vitor Calandrelli, o homem das matemáticas. Olá, todo mundo que está nos ouvindo. Quero agradecer a oportunidade dos colegas aqui, da 96 também, e simbora discutir as coisas importantes para esse Enem. Muito bom, pessoal. Então, antes tarde do que nunca, agradecer o convite da 96 FM, do Colégio Ciências Aplicadas e o curso Ciências, o curso completo, curso isolado, e essa parceria, né, trouxe a gente para esse terceiro podcast, cujo tema é como devemos nos portar nos 2 dias de prova. Porque essa é uma dúvida muito grande que os alunos têm de, mas como é que eu faço a prova do Enem? Entendeu? Eu começo por que prova, eu faço qual é a estratégia, eu leio as questões, marco as difíceis, volto depois. Então tem uma série de dúvidas, de mitos e, como Clarissa já adiantou, a gente tem escutado tanta orientação ruim, tanta milacria, a gente chama de milacria, tanta milacria que esses pobres desses meninos escutam por aí afora, que eu acho que vale a pena a gente fazer um programa sobre isso. E vale a pena vocês escutarem uma escola que conquistou esse resultado. Nós estamos há 15 anos em Natal. Isso aqui não é só propaganda, não. É também propaganda, mas é importante vocês ouvirem. São 15 anos em primeiro lugar. A gente não sabe o gosto do segundo lugar. 2 vezes a gente conseguiu estar em 6º lugar no Brasil. Então é porque a gente sabe o caminho. A gente sabe o que está fazendo. Então, se você quer escolher alguém para escutar, é um bom momento. Esse podcast vai te ajudar bastante. A gente tem algumas ideias do que fazer, não é uma coisa fechada, né? A gente já discutiu, não tem uma receita pronta, tem algumas coisas que são condicionais, mas de qualquer maneira é importante vocês entenderem que existem algumas orientações gerais que a gente já pode iniciar passando, tá? Não esqueça que a nota do Enem ela é dada não pelo número de acertos, mas por uma metodologia super complicada chamada TRI, que é a teoria da resposta ao item. Nosso professor de matemática presente aqui daqui a um pouquinho vai explicar um pouco mais sobre isso, né? Que já é um tema bem conhecido de quem está engajado mesmo na ideia do Enem. Mas tem algumas coisas que isso já traz para a gente, né? O Enem é uma prova longa. É uma prova muito comprida. Se você fizer as contas, você tem mais ou menos 3 minutos por questão. E tudo bem, tem questão que você olha, você lê e você responde, dá para você fazer em menos de 1 minuto. Mas tem questão que leva mais tempo do que isso. Leva 5, 6, às vezes 10 minutos. Então, na média, você tem 3 minutos por questão e isso é muita coisa. Você pega uma prova, como por exemplo a do primeiro dia, que você vai ter que ficar sentado lá durante 5 horas e meia lendo texto e mais texto e respondendo. Você está no final da prova muito cansado, entende? E às vezes, se você não souber trabalhar o tempo, que é um fator importante, também você pode não ter tempo, no caso da prova de Ciências da Natureza e Matemática, do segundo dia, que é um outro
uma outra característica, pode ser que você não tenha tido tempo de chegar nas últimas questões, e aí, meu amigo, as últimas questões podem ser as questões mais fáceis da prova e as questões que vão furar a sua TRI, entende? Então, é preciso saber uma estratégia. Então, algumas milacrias que a gente escuta, sabe? Por exemplo, eu vou começar de uma maneira geral, depois nós vamos entrar no como fazer a prova. Mas, de uma maneira geral, eu diria para vocês que, no caso da prova de Ciência da Natureza e Matemática, não tem muito tempo para estar voltando para ver questão, entendeu? Principalmente se a questão tiver um texto longo, você leu, você já pensou na questão. Se você tiver com dificuldade para fazer a questão, se eu estou fazendo uma prova como era a prova antiga da UFRN e tal, eu dizer, não, pula essa questão, vá fazer uma outra mais simples, depois você volta para essa com a cabeça melhor e tal. O Enem não te permite isso. Então tem que mudar a estratégia. Amigo, velho, começou a ler, você vai ler de novo até fazer. A não ser que realmente você esteja vendo uma coisa muito complicada, que aí é outra história, a gente pode falar depois. Mas você leu uma questão, você já investiu um tempo, entendeu? Tem muito mais chance de você ler de novo ali naquele momento e conseguir resolver do que você deixar para voltar depois. Não vai dar tempo. Na maioria das vezes não vai dar tempo. Então, assim, não estou dizendo para você enganchar numa questão e passar 40 minutos, não é nada disso. Mas, assim, se você tentou, não conseguiu, tente mais um pouco, porque você já está com a cabeça no assunto, você já está nela, entende? Então, é muito importante que vocês apaguem essas milagres da cabeça. Ah, eu li a questão, não consegui, eu pulo, marco, depois eu volto, eu vou ver. Teve um aluno que veio para mim dizendo que foi orientado para ler primeiro a prova. Veja isso, gente, veja isso. A prova inteira. Aí marca as mais fáceis, volta, faz as mais fáceis. Eu falei, certo, ele tem algum bônus especial de mais 5 horas extra para fazer? Porque assim, se me der a prova com 2 horas de antecedência, eu vou, marco as mais fáceis. Aí tudo bem. Mas no tempo que eles dão, você não tem tempo para fazer essa análise. Você não vai mapear a prova antes. Porque seria isso, fazer um mapeamento, aí depois eu volto. O que é estrategicamente perder tempo. É um absurdo. Isso era uma estratégia usada antigamente, por exemplo, numa prova discursiva da UFRN, tinham 5 questões, ok, eu leio as 5, dou uma olhada, vejo qual é aquela que eu estou... Pronto, aí é outra história. Mas você está diante de uma prova com matemática, calando 45 questões, quer dizer que eu vou ler, fala para mim. Que eu acho que também o aluno ele tem que ter muita noção do lugar que ele está. Nós estamos levando em consideração, falando tudo isso, que o aluno foi 100% preparado para a prova. Então, ele chega numa prova já sabendo identificar qual é o conteúdo. Então, ele já está muito habituado a saber qual é a dificuldade maior dele. Porque, às vezes, o cara, matemática, ele olha uma questão de logaritmo e fala, porra, logaritmo é meu calo. Eita, lascou. Então, dentro desse universo, ele pode optar. É tipo assim, espera um pouquinho, eu já trabalho com isso. Porque às vezes de cara você já sabe, isso aqui é probabilidade. Eu não vou fazer agora probabilidade não, eu vou dar um tempinho, já... Então assim, também dentro das possibilidades que o aluno sabe dentro de si, existe essa maneira dele também escolher, mas é lógico que não é para a prova toda. Isso pode acontecer numa própria folha, na mesma folha, ele olha e fala assim, não, deixa eu abordar essa aqui, que isso aqui é gráfico, eu sei fazer isso aqui rápido, entende? E isso é muito importante até porque dá um pouco de ânimo, né? Você não sabe qual é a prova que você vai pegar, então vai que logo de começo você começa a pegar questões muito difíceis e dependendo da preparação do aluno, ele pode se sentir um pouco recuado, né, emocionalmente, pode abalá-lo, né? Então eu acho importante também o aluno saber em qual ponto ele está. Ele está pronto para gabaritar a prova? Isso é fato. O aluno se preparou mesmo para fazer todas as questões, aí eu acho que isso é uma boa tática, fazer um por um mesmo, se dedicar, porque ele sabe que ele fez. Agora, se ele sabe que ele não estudou direito, aí vai da consciência dele, né, também, da orientação também que ele recebeu. Tem conteúdo que ele ainda não está pronto. Então, por que ele vai perder tanto tempo? Então, eu acho que nesse caso, eu acho que a gente tem que saber falar, não, vamos melhorar minha nota fazendo aquilo que eu tenho certeza que eu sei fazer. Então, acho que tem esses 2 parâmetros, mas o aluno tem que ter muita autoconsciência. Fechando essa questão, para que fique claro para todo mundo, assim, claro, se o aluno não sabe, não adianta ele ler 315 vezes. Ele sabe que foi um conteúdo que ele não viu. Ou sabe mais ou menos, não, né? Aquela coisa, agora, eu sei algumas coisas. Não, eu digo assim, ele leu,
entende? Aí ele fala, olha, eu acho que eu sei fazer, mas é muito complicado, eu venho depois. Isso não é uma boa estratégia. Por quê? Porque ele já gastou um tempo lendo. Eu acredito que isso valha também para as provas de humanas e de linguagem, porque os textos são longos. Aí você lê um texto daquele, aí você... Peraí, depois eu volto para ver. Você perdeu essa leitura inicial, entendeu? Então, assim, E humanas, viu, Alexandre? Humanas tem algumas especificidades ligadas a essa questão da leitura, que às vezes não é nem o conteúdo em si, né? Que vai pegar o aluno exatamente pela leitura. Às vezes o aluno é muito bom no conteúdo, sabe? A gente vê isso todos os dias, né? Pega um menino que tem domínio daquele conteúdo, mas quando chega na situação de prova, o grande calo dele é a leitura. Ele vai pegar um texto de filosofia extremamente complexo, que ele estudou o autor, ele sabe, mas aquela construção de texto lá, para ele, é um grande calo. Então, ele vai ter que realmente encontrar uma estratégia dentro dessa prova, né? E a gente vai tentar preparar ele para essa situação, onde ele vai poder, tendo consciência de si, avaliar qual é o nível de leitura dele para encarar se ele vai perder mais tempo ou menos tempo naquele texto, naquela situação, problema apresentado, porque às vezes também é a avaliação da própria alternativa. A própria alternativa está escrita, está colocada de uma maneira que para o aluno é muito confuso, dependendo do nível de leitura dele. Então ele vai ter que realmente ter um senso de autocrítica, assim, de saber qual é o nível de leitura dele para ele poder encarar aquilo ali ou não. Às vezes não é nem só o conteúdo, sabe? A complexidade de texto, discursiva daquela questão, né? Então, eu acho que tem algumas especificidades em humanas que fogem um pouco ao parâmetro assim, das ciências da natureza. Não sei se... Acredito que na prova de linguagens isso é comum também. Eu diria que para todos nós, o que importa, o que é muito importante de ser discutido e que é pouco discutível é leitura estratégica. Leitura, isso. Porque isso independe se é para prova de ciências humanas, de matemática, para evitar o quê? Eu vou voltar, ainda mais no nosso caso, que são textos às vezes medianos. Algumas questões têm mais de um texto, porque a gente tem uma habilidade, né, a 22, sim, que coloca mais de um texto ali para ser confrontado. Então, imagine o aluno sem estratégia de leitura. Ele diz, eu vou voltar quantas vezes forem necessárias para eu interpretar. Primeiro, que não é de interpretação. Segundo, que precisa ir com essa formação estratégica, porque aí acaba essa necessidade de voltar e de perder tempo. E eu sei para onde ir, né? E isso é formação estratégica. Isso não é só resolução de questão. Exatamente. Exato. Então, pessoal... Deixa eu colocar um ponto interessante. Eu fazendo prova do Enem, poxa, anos, décadas, né, fazendo os mesmos... Pô, não é possível que eu não tenha consciência de como faz. Então, de vez em quando eu fazendo a prova, naquela tensão do tempo e tal, tem algumas questões que eu começo a fazer, eu falo, tá, esse conteúdo... Aí eu falo, cara, isso vai demorar muito tempo para eu poder fazer. Eu, dentro da minha consciência maior, eu paro e depois eu volto, porque aí eu falo assim, não, tem que ter uma maneira mais rápida, essa estratégia, né? É lógico que eu já sou macaco velho, treinado, sou especialista e tal, eu consigo fazer isso, mas o aluno não preparado, ele abandona, né? Ele entra em parafuso, porque é muita variável para ele poder... Volto, não volto, e faço, o parafuso, não ele faço, é um efeito dominó, viu? Porque gasto, quando não você gasto se engancha tempo numa com aquela coisa, questão, né? vai minando sua autoconfiança. Aí você diz, eu tô enganchando... A Alexandre até usou dessa palavra, né? De enganchar numa coisa. E isso vai para as próximas. Isso vai sendo levado para as próximas e aí é bem perigoso. Por exemplo, em humano, o cara pega uma questão, aí ele começa a ler aquilo dali, né, falando sobre questão indígena, mas ele já não sabe mais se é filosofia, ele não sabe mais se é história, ele não sabe mais se aquilo ali é geografia. Por onde ele pensa, por né? Por onde ele pensa, entende? Assim, então tem essa especificidade que exige assim, uma preparação de leitura do aluno muito profunda, não é uma coisa trivial. Não, a palavra-chave é preparação, é para tudo. Bom, eu vou, então, para que a gente caminhe de forma... contrária, nós vamos começar pelo segundo dia e agora, sem mais delongas, para vocês terem uma ideia, isso tudo foi só a introdução, nós vamos iniciar falando um pouquinho da estratégia de como a gente deve se portar, né? Não de forma geral, mas de forma específica nas provas, nos dias que são diferentes. Então, vamos começar pelo segundo dia. Eu vou pedir para nosso professor de matemática dar uma luz para a turma de uma forma simplificada, é claro, porque eu já estou enjoado de falar, a turma não aguenta mais me ouvir falando da famigerada TRI.
Bom, não é só para o segundo dia, né? Para toda a prova. Inclusive, outros vestibulares também usam o sistema TRI. Historicamente é engraçado, é interessante a gente saber minimamente, porque o TRI ele surge, na verdade, ele começa a ser necessário ser usado por conta da psicometria, onde a psicologia começa a ser medida com valores. E aí, como é que você afere o grau de depressão de uma pessoa, né? Você não afere assim tão facilmente. E aí, estatisticamente, começou-se a se pensar como colocar valores para um conhecimento, algo sobre a pessoa que não é aferível, assim, de forma clara, né? 2 metros, né? Daqui até ali são 2 metros. E aí começa a se criar a ideia de tabular habilidades. Então, na verdade, o TRI, o que ele faz é graduar habilidades. Então, quem tem maior nota dentro do TRI diz que, né, fala que aquele aluno tem mais habilidades. O que tem menos nota tem menos habilidades. Por isso que todo o arsenal de habilidades e competências do qual o Enem depois foi feito. E aí, para poder executar isso, primeiro, é muito importante todo mundo saber que não tem um só TRI. Velho, existe uma porrada de TRI. Então, metodologias. E assim, é uma grande caixa preta que o Enem faz. Há uma briga muito grande entre nós que produzimos educação para aqueles que estão avaliando a nossa educação. Não existe. Ninguém sabe exatamente como é feito. Inclusive, se alguém está ortogando o direito de falar eu tenho uma TRI que funciona, se funciona é porque, se está funcionando parecido com o do Enem, é porque ele pegou os microdados depois de muita briga começou a ser liberado e começou a produzir algum modelo matemático que está convergindo. Mas ninguém, a não ser que roubaram, ninguém tem acesso exatamente como é feito o TRI do Enem. E principalmente a régua, né? A régua das que é questões. o principal, né? Assim, como fazer. É isso que a gente reclama muito, né, Calandrelli, que não existe. Por exemplo, você fazia a prova da UFRN, na época da Comperv, 2 semanas depois eles soltavam média, desvio padrão de tudo quanto. A gente, com o número de acertos, você sabia qual era o seu argumento, entendeu? Existia uma coisa, vamos dizer assim, mais transparente. Que era diretamente não era proporcional. Simples, não era simples, não vamos dizer isso. Muito longe, era bem complexa, mas era muito justa, muito correta, perfeito. Mas era aberto, você tinha acesso, isso era publicado, você entrava no site lá, estava tudo lá. O Enem realmente tem essa característica. E baseado nisso que Calandrelli falou com relação à TRI, aquela coisa toda, eu proponho sempre para os alunos uma estratégia de postura, que inclusive a gente aconselha que vocês escutem esse podcast e depois apliquem nos simulados que vocês vão fazer. Eu vou falar isso no final. Mas enfim, como eu me colocaria nesse segundo dia de prova? Ok? Então já fiz o primeiro dia. A dica mais importante nesta semana de intervalo, se afaste de tudo quanto é informação para não receber más influências. Vai ter um monte de gente dizendo que fechei, fui muito bem, não sei o quê. Aquela questão que você errou muito fácil, todo mundo acertou. E aí você vai ficar abalado emocionalmente e vai para o segundo dia nervoso. O ideal é você se trancar. Se trancar, e quando eu digo isso, desligar celular, rede social, tudo, para você não se envolver. E vai para o segundo dia de que maneira? Bom, gente, nós temos 3 momentos na prova, que fique bem claro, 3 momentos. O momento inicial, que é um momento tenso, é um momento que você está um pouquinho mais nervoso do que o seu normal, você está ansioso, e ansiedade é a palavra mais ouvida, né, nessa nova geração, nessa faixa etária. Então, todo mundo muito ansioso, você está lá, você investiu, você quer pegar prova logo. Isso tudo faz com que esses primeiros momentos, isso varia de aluno para aluno, de pessoa para pessoa. Tem gente que leva 15 minutos para passar essa fase 1, tem gente que leva 30, tem gente que leva 10 minutos, tem gente que leva 2. Então é um momento de muita tensão e é um momento em que você está impreciso.
você não entende direito as coisas, você lê uma coisa, você lê maior, está escrito menor, você lê crescente e entende decrescente. É muito comum você errar uma besteira nesses primeiros momentos da prova, que eu volto a dizer, pode durar 10, 15, 20 minutos. Aí você atinge o seu melhor momento. Qual é o seu melhor momento? Quando você vence esses 15 minutos, eu vou falar 15 minutos, mas quando você vence esses 15 minutos de ansiedade, nervoso, tal, que a mão para de tremer, o coração diminui, e você começa a se concentrar direitinho, aí você atinge o seu melhor momento. É o melhor momento da prova. É a hora que você está produzindo o seu melhor resultado. Você está conseguindo realmente traduzir em resultado aquilo que você estudou. Aqui você está impreciso. Você pode saber a questão e errar. Você erra a conta, você erra gabarito, você erra tudo. Aqui você está mais seguro. Aí quanto tempo você fica aqui? Depende do seu treino, do seu preparo, depende da sua estrutura, depende de você, uma série de coisas. Mas nós todos vamos atingir o terceiro momento, que é o quê? O cansaço final, que também não é bom. O cansaço final. Não tem quem não fique cansado no final de uma prova. E quando você está cansado, invariavelmente você fica mais vulnerável. É mais fácil você cometer um erro, um tropeço. Então, eu costumo dizer o seguinte: veja lá o que pesa mais para você, porque depende. Vou dar o exemplo de medicina só porque é o curso mais concorrido. Ciências da natureza é peso 3. Matemática é peso 1. Engenharia é o contrário. Então, o que vocês têm que entender? Vamos supor que você vai fazer para medicina na UFRN. Seu objetivo maior é esse. Você tem que entender que, como matemática pesa menos, você vai começar pela prova de matemática. Porque se você cometer algum acidente, alguma bobeira, você vai cometer aqui, numa prova que pesa 1 e não numa prova que pesa 3. Aí você vai até o coração desacelerar, até a mão parar de tremer. Conseguiu entrar, a gente chama de velocidade de cruzeiro, você já está lá, pronto, a hora que o... Já decolou. Pode soltar, já decolou, pode afogar o cinto e tal. Aí você vai para a prova que pesa mais, se você estiver fazendo medicina, ciência da natureza, aí você vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou falando seguida, porque um cara que quer fazer medicina, ele estudou o suficiente para isso, ele não tem que estar voltando questão, não. Tem que fazer uma atrás da outra. No final, você volta para fazer a prova de matemática. Por quê? Porque o momento, não estou dizendo no final aqui. Aqui ainda você termina e nesse momento bom, ainda no seu auge, você já vai para a prova de matemática. E aí, no finalzinho, quando você estiver muito cansado, talvez você ainda esteja fazendo a prova de matemática. Se você cometer algum erro por cansaço, você cometeu numa prova que pesa menos. Então, essa é uma estratégia muito tranquila, batida, muita gente fala. É uma coisa que eu falo para todos os alunos e, óbvio, repito, depende do curso que você quer. Porque tem curso que matemática pesa mais, tem curso que ciência da natureza pesa mais. Procure saber. E se for peso igual, aí você vai ter que revezar. Agora, tente entender que tudo depende, essa estratégia depende do peso. Quanto vale? Ah, professor, não, mas é porque o meu sonho mesmo é passar na Paraíba. Na Paraíba, os pesos são iguais. Aí o que pesa mais é a redação. Quer dizer, isso muda todo ano, entendeu? Então, investigue, procure saber para que você crie uma estratégia. Agora, essa ideia você precisa ter clara, tá? Professor, como é que eu diminuo esse tempo? Aí é tema para outro podcast, ok? Você precisa controlar sua ansiedade, estar mais tranquilo, chegar na prova bem e tal, você vai conseguir. E o cansaço? Treinamento. Você fazer um simulado da maneira correta, não como estão fazendo por aí, fazer um simulado bom, realmente para você se acostumar. Nós temos lá no nosso grupo um trabalho que a gente faz, que a gente chama de aula de fim de curso. São aulas que são feitas aos domingos ou aos sábados. Essas aulas, elas têm um tempo de duração progressivo. A primeira foi Jonas, durou acho que 4 horas, a segunda fui eu, durou 4 horas e meia, e assim a gente vai. A última, lá em setembro, outubro, agora não sei exatamente quando é que é a data, dura 6 horas e pouco. Por quê? E eu, de propósito, boto as últimas questões como sendo as questões mais difíceis. Por quê? Porque aí ele vai cansado, e aí ele cansado, e a gente, vamos,
É isso, esse é o treinamento, entende? Então, eu acho que no segundo dia o desenho é meio claro. Eu não sei como vocês vão se virar para responder como é no primeiro dia, porque é muito mais complicado, porque são três provas, são três provas mistas, porque matemática é prova pura, né? Só tem matemática. Ciência da natureza não. Mas a prova de linguagem tem artes, educação física, literatura, bom, enfim, vou deixar os especialistas falando. E tem a ansiedade do primeiro dia, né? Que eu acho que Felipe. é a apresentação do Enem ali. É o aluno chegando, ele não chegou ainda no segundo dia, mas ele se deparou ali com a redação que... Ele pegou a prova, né? Pegou A a prova prova pela qual ele esperou o ano inteiro, Inteiro. ou vários anos, a depender da trajetória do aluno. Então, isso que você trouxe é muito importante, a gente fala pouco a esse respeito. O segundo dia, não que ele vá tranquilo. Não existe tranquilidade nem no primeiro, nem no segundo. Sabe aquela conversa? Vá com calma, fique tranquilo. Não diga isso. É um contínuo, né? Não tem uma ruptura, tipo, acabou o primeiro dia, vamos pro segundo. Eu acho que é um contínuo. Eu acho que Isso. você E o emocionalmente vai coitado, pro uma semana segundo, penando, né? dependendo de como você chega no primeiro, né? Então, eu acho que tem esse ponto aí, Agora, né? uma coisa é fato, né? A gente já viu muito aluno, tipo de aluno. Os alunos mais calmos têm melhor rendimento daquilo que ele estudou, isso é fato. Isso. Então, saber se programar emocionalmente é um negócio tão bom quanto estudar mesmo, né? Tão indispensável quanto, né? Mas tranquilo, viu, Alexandre, você nasce não ter ideia, porque a gente também das humanidades e das linguagens também não tem muita ideia do segundo dia, não, né, Felipe? Mas vamos lá sobre o primeiro dia, além desse fator, né, amigo, de vocês estarem ali experimentando a prova, de fato. E aí vem a história, como o Alexandre falou, o dia mais longo, são tantos fatores do primeiro dia, né? Você já tem um tempo a mais. Tem tempo a mais porque tem uma prova a mais também, que é uma discursiva. Então, imagina que toda a sua preparação de uma forma geral é para ler, executar e marcar um gabarito, mas tem uma que você vai ter que elaborar de forma autoral, um tema que você abriu ali na prova e desenrolar durante 30 linhas. Isso somado a todas as outras questões, é um dia difícil mesmo, amigo, é um dia puxado. Você vai ser autor também, né? Você vai, não é brincadeira. Isso, você vai ser autor. E por mais que a gente escute muitas estratégias do tipo é assim ou é assado, existem as especificidades. O que a gente aqui, como profissional, um macaco velho, como o Vitor falou, tá fazendo, é falar de uma forma geral do que pode ser feito e usando do que a Alexandre falou, né? A gente fala porque a gente tem um resultado, eu brinco dizendo que é prática baseada em evidências, o que a gente está fazendo, então não é uma coisa aleatória. Isso. E é sobre essas evidências que a gente vai falar, né? Felipe vai falar um pouquinho sobre as humanidades e como organizar o raciocínio nessa prova. E eu vou começar, amigo, falando dela da redação, que tem um pouco da participação das humanidades também, certamente nisso. Né? Porque uma grande dúvida é, tá, mas nesse primeiro dia, tem tanta coisa para fazer, eu começo pelo quê? Então é aquela síndrome de, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso de ordem. Qualquer ordem é melhor do que o caos. Então, vamos lá falar sobre essa ordem do que pode ser feito. E de forma geral, gente, imagina, tem que ser um nível de autocontrole para o aluno dizer assim, eu não vou nem olhar a prova de redação e vou deixar para o final, que eu acho difícil. É perigoso. Esse nível de autocontrole, exatamente, eu acho difícil que ele exista. Pode ser que ele exista, aquele aluno que ele tem mesmo desenvoltura redacional, ele tem desenvoltura argumentativa, então claro que isso é possível, mas isso não é o geral. O geral é, a prova de redação ela desperta muita ansiedade. Pela questão da autoria, pela questão de ser diferente estrategicamente das outras e pela questão de ter, gente, uma atenção midiática que às vezes as outras não têm. Exatamente. Vocês podem ver que a primeira coisa que sai sobre o Enem, uma hora depois que os meninos entram para fazer a prova, é o tema divulgado pelos próprios organismos responsáveis, né? Chega lá o ministro da Educação, divulga alguma coisa, o próprio Instagram do MEC também faz isso. Então, mais tarde o jornal está comentando a esse respeito. Os jornais, na verdade, estão comentando a esse respeito. A sociedade inteira, né? Isso, exatamente. Então, é um debate midiático muito grande, o que causa, portanto, no aluno também uma atenção. Isso. E tem um lado ruim, isso aí pós-prova, mas depois a gente pode falar, que é de você ficar ouvindo essas coisas. Ah, mas eu não falei sobre não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Esquece, realmente desliga isso aí, porque você tem um segundo dia para fazer e o que foi feito, acabou, tá? Mas, assim, em decorrência disso, eu indicaria que vocês começassem pela redação.
Por quê? Se você só olha o tema e você diz, entendi, tá, é esse tema, mas eu vou começar por linguagens ou por humanas, você vai ficar pensando no tema. Não tem como, você vai pensar assim, você está resolvendo uma questão e diz, menino, tem tal outra coisa que eu posso colocar, aí vai voltar. E nessa coisa de voltar para registrar e não esquecer, você está perdendo tempo. Então, é muito importante que vocês estejam, isso aí psicologicamente, para tudo que a gente faz na vida, que a gente esteja presente no que a gente faz. Então, a grande estratégia é esteja presente no que você está fazendo. E se ler o tema te gera essa ansiedade e você vai querer ir para outra prova, nada de estratégia boa essa aí, porque você vai ficar com essa ansiedade de quero acrescentar e não sai daquilo ali. Então, vão ter esses 15 minutos, essa coisa que a Alexandre falou, que a gente serve também para a parte da redação. Às vezes, Clarissa, tem aluno que quer encontrar o argumento da redação na prova de ciências humanas, então ele vai garimpar isso daí, né? Aí olha a história perigo. do garimpar, o tempo que leva isso aí. Porque lá na prova da redação caiu uma coisa sobre invisibilidade do trabalho feminino. Será que não tem esse repertório aqui, um textinho pronto na prova de ciências humanas? Lá vai ele procurar na sociologia. Isso é um perigo. Eu queria passar até um dado para vocês, porque antes de vir fazer, né, esse programa, eu conversei com alguns alunos. Tive o cuidado de falar com... Não posso chamar de uma pesquisa, porque falei com poucos, mas... Uma interação. Eu conversei com alguns alunos e alunos que estão levando a coisa a sério e tal. Não dá para chamar de pesquisa, mas assim... Desse grupo todo, apenas um aluno não começava pela redação. A grande maioria tem essa coisa, dessa ansiedade de ir para a prova de redação. E aí, eu queria juntar a isso o nosso conhecimento de exatas, né? Que a redação, sim, ela é muito mais fácil você chegar perto de uma nota 1000. Quando eu digo perto, 980, 960, 940, é mais fácil você chegar na prova de redação, porque é uma correção por atribuição. Isso outro dia a gente explica. É diretamente proporcional. É diretamente. Fez os quesitos, Fez, ele vai. É um checklist. Do que, por exemplo, a prova de humanas, se você... Em média, tá? Ninguém tem isso preciso e tal, depende da régua, né? Então, mas assim, você chega perto de fechar a prova de humanas, a sua nota vai chegar em 800, o seu argumento, a mesma coisa em linguagens. São argumentos, já matemática, né? Por toda a história que existe, se você fechar a prova de matemática, a sua nota vem em mais de 1000, já existiu, né? 1100, 1050, quer dizer, então, essa ideia... É importante vocês terem, aí eu vou ser obrigado a jogar contra e fazer uma pergunta para vocês. Ok, aí assim, Clarissa e Felipe, eu tô no primeiro dia. Eu já tô nervoso porque é o primeiro dia, que é mais do que o segundo, com certeza. Falou perfeitamente, Felipe. E eu vou começar logo por redação, que ela tem essa possibilidade dessa elasticidade, entendeu? Não é muito arriscado. Será que não teria uma estratégia de eu começar a fazer alguma coisa sem olhar o tema para não ficar estressado? Até o coração parar de bater e depois voltar para fazer a redação? Eu não estou sugerindo, ok? Essa não é uma sugestão. Eu só estou perguntando porque isso me parece mais lógico. E parece é uma dúvida corrente é uma dúvida do aluno, né? É uma dúvida corrente. Só que ele não... A gente falar em começar a redação, não é ele começar a escrever, gente, na folha definitiva, não. E aí vem a história do treinamento e como é que ele faz. Começa por um negócio elementar. Você não tem como fazer redação sem começar pelo seu projeto de texto. Então, o projeto são esses 15 minutos, era nisso que eu ia entrar, que seu coração vai talvez dando uma desacelerada, porque eu digo sempre para os meninos o seguinte, você vai abrir, você vai olhar o tema, e naqueles primeiros segundos você vai dizer, eu não sei de nada. Porque é isso que acontece, minha gente, invariavelmente. Você não olha e diz assim, é meu 1000, é agora. Não existe isso, por causa de todos os fatores. O que pode acontecer realmente é um tema que você, sei lá, fiz uma coisa muito próxima, te dá um pouco mais de segurança. Ou vem uma frase temática muito específica, que é bem o feitio do Enem, então para já tirar também essa coisa mercadológica de... dei a frase temática igual, isso é muito bom que o Enem faça, para tirar essa coisa de você então só vai bem se você tiver feito uma frase temática absolutamente igual, então já temos um problema aí. Então você vai olhar, você vai ler os textos motivadores, tudo isso é desacelerador, tá, gente, do processo, porque você tá ali, você vai ler só a frase temática primeira sensação, não sei de nada. Segundo passo, leia os textos motivadores. No ano passado, que era invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher,
Com certeza, os alunos leram o quê? Umas 3 vezes para dizer, peraí, eu não estou entendendo o que é isso. Ia para o texto motivador e ele era muito elucidativo, ele era muito claro em dizer, olha, eu estou falando, não é desse trabalho formal, carteira assinada, eu estou falando dessa invisibilidade do que a mulher faz no dia a dia e é desvalorizada. E é invisibilizada na sociedade e acaba recebendo essas atribuições de trabalho pelo simples fato de ser mulher. Esse era o debate. E aí você vai dizendo assim, sim, eu tenho que falar sobre isso. Eu vou falar sobre uma cultura que delega naturalmente isso à mulher. Eu vou discutir também questões que são sociais em relação a isso, então culturais que são sociais. Sociais que eu digo porque existe uma questão de desigualdade. No tema do ano passado, o texto motivador, por exemplo, falava quem são as mulheres que estão mais propensas a isso? São as mulheres pobres, são mulheres negras. Então, tudo isso vai dizendo, tá, eu sei, agora eu estou imaginando do que está falando. Então, esses 15 minutos, por isso que eu falei assim, isso vai ser vivo junto dessa metodologia, vai ser o tempo que você vai se dar conta se você teve um bom preparo, que você não depende da frase temática, você depende de um raciocínio argumentativo, e argumentar é argumentar, independente de qualquer tema, e com a bagagem que você tem, com a formação, por eixos temáticos que você tem, porque todas as frases temáticas estão dentro de algum escopo de discussão. Não existe uma frase temática que veio de Marte e parou na prova. Precisa, né, Entendeu, Clarice? Calendra, como é? A gente... aí tem uma espécie de amortecedor, não é igual a nossa prova, que a gente já entra lá, corredor polonês. Não, porque você, a primeira questão leu já... Não tem como amortecer, né? Em questão, mas na redação você tem. Aí fez todo sentido, pessoal. E aí você vai selecionando. Agora estou entendendo pelos textos motivadores, vou fazer agora meu projeto de texto. Minha tese vai ser essa, minha seleção nem precisa, argumentativa. né, Clarice, ser um grande sociólogo, um grande filósofo para encarar essa, porque às vezes também é um mito, né? Assim, aquela paranoia ou a obsessão pelo repertório, né? Isso, que te faz perder tempo. Que faz perder tempo, exatamente. Porque você tem que ter... Será que eu não tenho Platão, Aristóteles, alguém que nunca ouviu? Ninguém ouviu uma coisa muito diferente, um sociólogo suíço, não sei do que. Não, gente, é sobre o que é que eu vou discutir, o que é que me pede de discussão. Até porque a quem interessa, né, que você enche a cabeça do aluno, que o importante é ele ter um monte de frase e um monte de coisas assim. A quem interessa? Porque não é ao aluno, e eu vou dizer por que não é ao aluno. Porque como critério para você fechar a competência 2, que é a que envolve não só isso, mas também repertório sociocultural, você precisa ter um repertório que seja legitimado, que seja produtivo. Isso já é o suficiente. A gente tem redação Nota 1000 que usou, por exemplo, no ano que foi povos e comunidades tradicionais, usou só o Krenak e tirou 1000. Tá ótimo. Ou seja, isso é porque esse aluno sabe o quê? Organizar o pensamento, mas essa organização vem do amortecimento lá, que é indispensável de acontecer no momento do seu planejamento de texto. Você não é uma questão objetiva, você não chega quente para aquilo ali. Aliás, se chegar quente, vai esquecer algumas coisas, então vai primeiro para a leitura da frase temática, que coloca na sua cabeça, você vai se apavorar. Fato. Só que vai ter ali alguns segundos depois, pós-leitura dos textos motivadores, tenha certeza, eu dou minha garantia de que você vai começar a entender, assim, uma vez que esteja bem preparado para as discussões que são no estilo do Enem, do perfil da prova, do histórico da prova, bem treinados para não ficar discutindo muitas coisas inexequíveis para a prova. Eu sempre digo isso, tem muito um apelo de atualidades, não sei o quê. Tem atualidade que não vai estar na prova de redação, gente, porque não tem o perfil da prova. Então, uma vez que você tem esse preparo, chega assim nos minutos lá nos 15 minutos ali, naquela média, tá chegando a sua calma e você diz, eu sei sim fazer isso, deixa eu colocar aqui. Aí pronto, já tá um pouquinho mais calmo para ir para ir para a parte objetiva, né, amigo? Exatamente, que é outra, como é que eu posso dizer, outra encruzilhada, né, para o aluno, porque, como o Alexandre falou, vamos colocar assim, a prova de humanas, todo mundo vai acertar mais, né, digamos assim, vamos colocar dessa maneira. Então, tem algumas coisas que são decisivas. É diferente de uma prova de matemática, é diferente de uma prova de ciências da natureza, né? Ele vai ser mobilizado ali a ler, a tentar produzir as relações entre ideias, contextos, situações, problemas nas questões, que muitas vezes nem prescinde tanto do conteúdo. Sério, é isso. E é que às vezes o aluno não tem nem a condição de distinguir qual é o componente curricular que está ali. Ele não sabe se é história, ele não sabe se é geografia, porque é uma prova realmente de ciências humanas. Isso é interessante, porque os problemas sociais, quando se apresentam na prova, eles não se apresentam apenas de forma recortada,
né? Ele se apresenta na complexidade que é a prova, né? Então, o aluno tem que ter essa capacidade de mobilizar a partir de diversas referências essas diversas matrizes de pensamento que está posta na prova. Agora, claro, vai ter aquela questão ali que é conteudista e que o aluno vai se desdobrar. E aí ele tem que ter muita tranquilidade nesse momento, né? De lembrar da aula, das leituras, dos sistemas de pensamentos dos autores, né? Porque vai ter questão ali que ou ele sabe ou ele não sabe, né? E aí ele vai ter que se encontrar nessa situação onde ele vai ter que se avaliar, né? Se ele tem condições de demorar mais ou menos ali. Porque vai ter questão que ele vai precisar pular, que ele vai precisar necessariamente. Por isso a gente volta para o mesmo ponto que é da preparação, da né? preparação. Porque no caso do primeiro dia, ele é mais comum ainda o discurso da interpretação, seja para ciências humanas, seja para linguagens. Você tem lá uma questão de arte contemporânea que te pergunta por que aquela obra ela é característica da contemporaneidade, ou você sabe ou você não sabe. Não adianta você voltar para a figurinha que está ilustrando lá a performance, a resposta não vai estar na figura. É conteúdo. Perfeito, Clarice. Assim, a Enem tem prova de ciências humanas, né? Cai um texto de Nietzsche e sai na mídia. Nietzsche. A pergunta, apesar do texto ser de Nietzsche, era sobre filosofia medieval. Então, o aluno também não pode cair nessa de ficar perdendo tempo assim, viajando na prova, né? Sem olhar a questão como um todo. Às vezes ele é mobilizado a avaliar alternativas, ele tem que ler. Às vezes ele demora mais para compreender as alternativas do que a situação, o problema que é apresentada. Fazer uma interferência. Que Por favor. O TRI, já que a gente estava falando antes sobre ele parece ser muito mais aplicável no segundo dia, porque é exatas, questão fácil, questão difícil, porque esse fantasma que criaram, não uma questão fácil. Porque parece ser mais tangível, né? Mas é muito interessante porque quando vocês falam que se você não sabe algum conteúdo, você não vai conseguir fazer a questão porque é conteudista, em matemática também rola muito isso. Tem questões que você não sabe o que fazer, mas sabe responder. Por quê? No contexto do texto ali, no contexto da situação problema, tem alternativas que são completamente inviáveis e só sobra uma. Exatamente. Mesmo que você não saiba, mas você tem uma boa interpretação, você fala assim, cara, eu tenho uma visão holística dessa situação problema, eu vou lá e consigo também marcar. E isso faz com que no TRI identifique que pessoas que também não são boas, não são estudiosas, digamos assim, ou vieram de uma situação de não estudo, consigam fazer. E que é preponderante que todo mundo consiga fazer. Que é exatamente esse o ponto do TRI. Uhum. Tem algumas coisas que todo mundo consegue fazer. E isso, então, você tem que provar para o Enem que você também sabe fazer. Aí tem aquelas que você se destaca diante da massa. Porque a gente tem que pensar que o ser humano é uma massa, né? Ele é um ser social. E o TRI vai trabalhar com isso. Primeiro, quais são todas as questões das quais a grande maioria sabe fazer? Bem resumindo bastante, né, o TRI, o que quase todo mundo consegue fazer. Então, você é normal, né? Você está dentro de uma normalidade, você está provando que você é normal. E aí tem as injustiças, óbvio. Quantas vezes a gente vê aluno bom, que a gente sabe que seria um ótimo profissional se já entrasse na universidade e não consegue por dezenas de situações. Então, tem as injustiças. Mas, primeiro, você precisa provar que você é um aluno normal, que você está dentro de um padrão normal de aluno. E aí, se você é muito bom, além disso, você prova que você sabe fazer as outras questões ditas difíceis, que a gente sabe que é por probabilidade, né? Bom, posso dar um exemplo sobre isso que você está dizendo? Um aluno essa semana me mandou, professor, essa questão aqui, um aluno muito bom, lá do cursinho, mandou essa questão. Aí era um texto de Humboldt, né, falando sobre o Brasil no século XIX. Era um texto aparentemente de história, com informações de geografia, e uma pergunta de filosofia. O caos, exatamente. Nas alternativas, né, ele perguntava qual era por qual pensamento filosófico Humboldt estava sendo influenciado. Nas alternativas não tinha nada, digamos assim, exequível. A resposta certa era o racionalismo cartesiano. E o aluno que estudou, sabia o conteúdo, estudou Descartes, ele falou, professor, por que essa é a alternativa correta? Porque eu não lembro de Descartes falar sobre Brasil, sobre o século XIX, e muito menos geografia. Eu falei, você tem toda a razão.
Só que o que é que está sendo exigido do aluno naquele contexto? Aí é a visão holística, digamos assim, das ciências humanas nessa situação problema. É dentre essas alternativas, qual é que se adequa melhor para você pensar essa situação problema? Eu acho que isso é um pânico para o aluno, muitas vezes que estuda, porque ele leu, ele estudou direitinho e ele não consegue sequer vislumbrar nas alternativas, né, aquele conteúdo específico, nem de uma área, nem de outra e nem de outra. Né? Então ele vai ter que mobilizar realmente muito conteúdo amplo, abrangente, a questão da preparação novamente para poder resolver um negócio desse. Quer dizer, olha a TRI aí como é que fica, né? Assim, como é que é esse nivelamento? Deixa eu interromper vocês. Complexo. Então, assim, já que, né, a gente discutiu bastante, eu não sou muito objetivo, eu gosto de fechar. Vamos fechar, então, a questão da prova do primeiro dia. Então, é unânime entre os nossos especialistas Resumo. que vamos começar pela redação. Do jeito que Clarissa falou, não precisamos repetir. Em seguida, sugestão. Lembre daquela coisa dos 3 dedos. Você vai estar já nessa fase melhor. Procure saber qual prova pesa mais entre humanas e linguagens, e depois termina com a outra prova. Essa é a ideia, porque você vai seguir a mesma lógica do primeiro dia e do segundo dia. E nós sugerimos que vocês testem essa estratégia, se você não fazer assim, a partir de agora, nos próximos simulados. Tá bom? Que vocês se dediquem a fazer simulados, né? Agora que vocês têm uma boa orientação, uma orientação adequada, correta, e a partir de agora vocês vão fazer simulado. Use essa estratégia e avalie, veja como é que você se sentiu, se foi bom, se o tempo ajudou, se deu tudo certo, tá bom? Tomem cuidado com as coisas que vocês escutam, a gente escuta muito absurdo por aí, de gente que só quer estudar fazendo questão, que se você fizer questão e tal, teve gente que já veio me perguntar se era para fazer um simulado por semana, isso é ridículo, eu costumo dizer, fazer simulado não é sentar e responder questão, é se preparar para fazer o simulado, trazer o simulado depois para um resultado, olhar quantas acertou, correr atrás do que errou, reparar a parte teórica. Poxa, isso aqui eu não estou bem, então vamos lá. Para daqui um tempo, porque isso não é rápido, fazer um novo simulado. Então é um tratamento que você precisa fazer com calma para depois fazer um novo simulado, porque você não está estudando uma matéria só, você está estudando um conteúdo vastíssimo. Então, fechando, né, o nosso podcast de hoje, que a gente já passou um pouquinho do tempo, eu acho que a gente precisa deixar essa dica para vocês. Pegue essas ideias que passamos hoje, aplique e avalie, tá bom? Eu vou aqui pedir para nossa equipe dar as considerações finais e depois fazer um convite especial para vocês. Felipe, aproveitando aqui, 96, chame sempre, viu que o caboclo veio cheiroso. Viu? Rapaz, aqui, hoje eu vim, que é pro pessoal aí. Não é brinquedo não, viu? Olho na barba e o perfume também. Combinando. Pois é, minha gente, eu acho que assim, primeiro ponto, nenhum resultado positivo vai prescindir de uma boa preparação. Eu acho que o Enem, mais do que cobrar, digamos assim, esses aspectos cognitivos, ele é uma prova que avalia muito a tua conduta, não a tua são habilidades e competências, então é comportamento. O comportamento na prova é fundamental e isso exige preparação. O simulado tá aí, é muito importante. E é isso, a gente tem uma equipe aí que eu acho que manda ver, conhece do assunto e não tem conversa torta não, é direto ao ponto. Aí, Clarissa. E comportamento se treina, né? Daí a importância do simulado, mas só fazer simulado, isso é responder questão, isso não é estudar. Estudar é o que você faz com a informação, né? Então, simplesmente informação é diferente de conhecimento. Senão a gente sair dando pirueta, muitas piruetas, a gente ia ficar igual a Simone Biles, e não vai dar certo a gente fazer isso, porque tem toda, né? Se fosse só isso, a gente alcançaria o que a gente quisesse só fazendo um movimento repetitivo, e não é movimento repetitivo, é treinar a cognição, entender o perfil da prova, e isso leva tempo. Um simulado por semana vai fazer só isso com você, te cansar, te dar a sensação de que você está respondendo muitas coisas, você vai chegar no dia da prova dizendo, eu não aguento mais ler uma questão, porque é o esgotamento, porque você não está tirando nada de produtivo daquilo ali, não tem um extrato, não tem um saldo do que, quem era eu antes de estudar isso, quem sou eu depois, existe só fazer, marcar, fiz tantas. Isso não é conhecimento, isso não é
treino de comportamento. É só marcação de gabarito, o que é diferente de estudar, gente. Precisa saber quem você segue. Vocês que não sabem quem escuta, que escuta conselho mal dado, acabam assim nessa situação e depois não sabe por que dá errado. Vamos escutar o nosso macaco velho. Macaco velho. Eu acho que nada melhor do que segurança mesmo, né? O aluno precisa de segurança. Então você tem que estar muito seguro do que você estudou. Quem ainda não faz plano de estudo precisa ter esses planos de estudo. Nós, como professores, é a primeira coisa que a gente fala, velho, não mudou muito a mente humana. Você precisa estudar tudo organizado. Você precisa ter consciência do que você está fazendo na prova. Não adianta, não tem dica que funcione se você não tiver preparado de verdade. Você tem que saber o conteúdo, você tem que saber o que você sabe de verdade. Mais facilidade para você, menos facilidade. É lógico que tem a questão do TRI, que a gente já colocou aqui, mas tem você na prova. Porque se você chega para poder gabaritar a prova com sangue nos olhos para gabaritar, não tem TRI que mate você. E a orientação dos macacos velhos. Os macacos velhos estão aqui porque já passou várias vezes e a gente sabe o que... Eu tenho um plano de estudo até para dar aula, professor. Imagine o aluno que É uma coisa assim que infelizmente, esses meninos, esses alunos fragilizados, essa geração que tem o emocional sequestrado. Sequestrado. Eu costumo dizer nas reuniões de pais que esses meninos não são feitos do mesmo material que a gente, e é verdade. Eles são muito fáceis de serem captados por ideias maravilhosas, por novidades. Eles acreditam muito em milagre. Tem muito aluno aí acreditando que com esses horários alternativos, arrumei um método alternativo, eu estudo só 3 horas por dia, mas ela tem um negócio de uma intensidade, de uma coisa, isso vai dar certo. Querido, olhe bem para mim, não vai. Isso não vai dar certo. Desde que o mundo é mundo, só existe uma coisa: para plantar, para colher tem que plantar. Não tem jeito, entendam. Então, assim, pare de acreditar em milagre. Acredite em você, porque vocês são competentes, vocês são capazes, está aí. Ninguém acreditava no Rio Grande do Norte em termos de educação até 10 anos atrás. Nós temos hoje uma escola em 6º lugar no Brasil e isso prova que vocês são capazes. É possível, só precisa da orientação correta e de você parar de acreditar em milagre. Tá? Bom, o convite que eu queria fazer para encerrar é porque nosso próximo podcast, depois das férias, 2º semestre, a ideia inicial era a gente falar sobre TRI, que é uma coisa meio misteriosa para muita gente ainda. Mas eu acho que Calandra, nosso macaco velho aqui, já deu uma... Agora vai ficar. Ficou. Já deu uma e a barba branca, né? Tá provando um pouco isso. Aí eu queria deixar em aberto para vocês entrarem em contato e dar a sugestão aí, se tem algum tema que vocês gostariam de ver a melhor escola do Rio Grande do Norte abordar aqui para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado aos meus parceiros, muito obrigado a 96 e obrigado a vocês que estiveram aí conosco em mais esse podcast de sucesso.